Bom, vou então dar uma olhada aqui nos dois algoritmos da sequência de Fibonacci. Para quem não sabe, a sequência de Fibonacci ela é uma sequência de números que tem a seguinte regra. O primeiro e o segundo elemento dessa sequência são os elementos de número 1, valor 1, e os elementos seguintes são a soma dos dois anteriores. Então, o segundo elemento, o terceiro elemento da sequência de Fibonacci, ele vai ser a soma do primeiro elemento com do segundo, ou seja, 1, 1, aí a gente tem o 2. Depois o terceiro elemento, o quarto elemento da sequência de Fibonacci vai ser a soma do terceiro com o segundo. 2 mais 1, 3. 3 é o quarto elemento da sequência de Fibonacci. O quinto elemento da sequência de Fibonacci vai ser a soma do quarto com o terceiro. 3 mais 2, 5. O quinto elemento é o 5. E assim por diante. Então a gente tem 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e assim por diante. Certo? Deixa eu tomar um gole de café aqui. Ok. A gente tem duas formas de fazer isso. O primeiro é o algoritmo de recorrência. Como é que ele funciona? Se o valor que eu estou dando for 0 ou 1, ele vai retornar 0 ou 1. O zérimo, não sei nem se existe isso, o cardeal zero é elemento da sequência de Fibonacci, vai ser o 0. 0 mais 1, a gente já consegue gerar o segundo, que vai ser 1. O elemento número 1 vai ser 1, então ele gera isso, e para todos os outros elementos ele chama vocês podem ver aqui, que ele está chamando essa função recorrente de Fibonacci para o elemento de valor n-1 mais o elemento de valor n-2. Então, se eu colocar aqui o meu n for 5, ele vai chamar essa função para o valor 4, para o valor 3 e vai somar os resultados. Mas ele não sabe qual é o valor 4 e qual é o valor 3. Então, ele, na hora que ele chamar essa função, ele vai empilhar isso, como se ele estivesse fazendo as contas e empilhando o papel dessas contas numa pilha de coisas de papel. Depois ele vai começar a tirar isso do topo. Aí ele vai pegar essa função. Como ele não sabe do 4, ele vai abrir e chamar essa função para o 3 e para o 2. Do 3 ele também vai chamar, do 3 e para o 2. Depois da função 3 e 2, ele vai chamar a função 3 para 2 e para o 1. Para o 1 ele não sabe, mas para o 2 ele não sabe. E para a função de Fibonacci 2, ele vai chamar para o 1 e para o 0. 1 e 0 ele sabe, ele vai dar essas respostas, ele vai somando isso de volta, vai tirando esse papelado da pilha, colocando o resultado e vai chegar ali no final. O segundo, o segundo algoritmo aqui é o algoritmo interativo. Como é que ele faz? Em vez de ele vir de cima para baixo, ele vai de baixo para cima e ele começa somando. Então ele tem o 0, ele responde 0, 1 ele responde 1 igual ao outro, e se não, ele começa com 0 e com 1, vai somando até chegar no enésimo termo que ele quer saber. Então, por exemplo, se eu quiser saber o quinto, ele vai pegar 0 e 1, ele vai começar do segundo elemento, 0 mais 1 é 1, segundo elemento. 1 mais 1 é 2, terceiro elemento. 2 mais 1 é 3, quarto elemento. 3 mais 2 é 5, quinto elemento. E ele vai dar a resposta do quinto elemento. Certo? Então vamos executar eles aqui para a gente dar uma olhada numa coisinha. Então, por exemplo, se eu chamar aqui Reco Fibo 7, ele vai responder acho que 13. Isso, 13. Iter Fibo 7. 13 também. Certo? A gente começa a ver essas diferenças quando a gente vai chamar para um número muito grande. Por exemplo, se eu chamar iter Fibo 33. 33 acho que já deve dar para ver os dois. Opa. Iter Fibo 33. Ele deu o valor aí, que se não me engano é 352 mil... Não, 3.524.578, certo? Iter Fibo 35. Não, agora a gente vai chamar o Reco Fibo, recorrente. Vocês viram que foi quase instantâneo ali no Iter Fibo, né? Mas bem, vai dar para me tomar um café. Ah tá, eu chamei pro 35, né? Ok, Reco Fibo 33. A gente queria chamar o 33. Deu o mesmo valor, mas é visível o tempo que demora. Iter Fibo
35, para vocês compararem ali com 35. Reco, Fibo, 35. Se eu der aqui iter, Fibo 100, deu na hora. Reco, Fibo, 100, ele vai demorar. Eu acho que não vai demorar 4 bilhões de anos, eu acho que essas operações são bem mais rápidas do que nanosegundo, mas é capaz de a gente não conseguir saber o resultado. Ainda é capaz de dar um tempo impraticável. Pode ser que não seja 4 bilhões, pode ser que sejam alguns milhões, mas vocês estão vendo aí que isso aí demora. Eu vou terminar de tomar meu café aqui. Mais um restinho. E não deu. Tive que interromper aqui, porque senão a gente ia ficar aqui um tempo impraticável para o curso. Deixa eu mostrar mais ou menos como é que funciona aqui. Eu vou mandar aqui um print total. Ele vai imprimir a sequência de Fibonacci na parte iterativa. Quer ver? Ó? Iter, Fibo, 35. Cada impressão dessa é uma etapa que ele passou nesse for Fibo total. Então a gente pode contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vamos fazer um negócio melhorzinho. Vamos colocar aqui um. Vamos chamar aqui um. Criar uma nova variável. A gente vai chamar essa variável aqui de i. Ela começa no zero. A gente vai imprimir o i. E aqui a gente vai chamar aqui. E o i vai ser acrescido de igual a i mais 1. Aí a gente vem aqui. Iter, Fibo, 35. Vocês podem ver que ele executou ali 35. Uai, tá meio estranho isso daí. Ah, sim, provavelmente eu coloquei o i associado ao range aqui. Foi mal. Então, aqui o J, 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 J. Isso deve ter até afetado negativamente o resultado ali. Estranhamente não. Ok. Iter, Fibo, 35. Você vê, ele executa 33 vezes aquele ciclo que saiu. Essa seria a nossa complexidade, né? Nossa complexidade aqui seria mais ou menos n menos 2, um pouquinho mais, tem uma comparação ali e tal, mas pá, essa é a complexidade do nosso algoritmo iterativo. Agora vamos ver como é que ele se porta com isso daqui. Então, eu vou colocar essa equação de recorrência aqui com i, tá? E eu vou mandar chamar um i aqui. Vocês vão ver a confusão que vai dar esse negócio aqui. E cada vez que ele chamar uma função de recorrência, ele vai mandar o i mais 1 aqui, para a gente saber em qual nível de recorrência isso está acontecendo, ok? Vamos dar aqui um F5, vamos torcer para isso não... Reco, Fibo, 35, 0. Vai demorar um pouco mais de tempo do que demorou antes, porque o imprimir demora bem mais tempo. Mas se vocês forem notar, ele está chamando um monte de vezes 25, um monte de vezes 35. Agora ele já deve estar chamando uns 30 ali. É que ele está chamando essas funções. Ele chamou essa função com i mais 1. Deixa eu só colocar uma. I mais 1, i mais 1. Tá. Então, por exemplo, a primeira chamada ele vai chamar duas funções com esse valor de i igual a 1.
Cada uma dessas funções vai chamar duas com valor de i igual a 4. Cada uma dessas vai chamar duas com valor de i igual a 8. Tá? Então vai aparecer um 35 ali, mas ele não está chamando 35 vezes, ele está chamando 2 elevado a 35 vezes. Ok, cansei desse negócio aqui. Ele vai ficar chamando bastante aqui, mas a gente não vai chegar a lugar nenhum, tá? Vocês podem ver aqui, 26, 27, 28, 26, 27, 26, 27, 24, 25, 26. Porque cada uma abre duas, etc. Ele vai indo, ele sempre começa por essa primeira aqui, ó. Então a primeira vez que eu chamei, ele vai chamar essas duas, certo? Só que ele vai primeiro chamar essa, ele vai ver que não tem o resultado para essa, ele vai abrir mais duas. Aí vai olhar, não tem o resultado de nenhuma dessas duas, vai chamar a primeira, e depois que ele resolver toda essa árvore de negócio, que ele começa a abrir essa segunda aqui. Entendeu? Então isso aqui vai ser complicado pra gente. Agora vamos dar uma olhada aqui, como é que a gente calcularia matematicamente isso. A primeira é a função de recorrência. Nossa função de recorrência ela é tempo em função da entrada, tempo em função do n aqui, certo? Se eu levo uma quantidade de tempo que depende da entrada n, quando eu tiver uma entrada n menos 1, essa quantidade de tempo vai ser influenciada por n menos 1. Então, quando eu quero saber do centésimo, eu preciso do tempo do 99º, que é o n menos 1, mais a função de tempo para o 98º, o n menos 2. Eu posso começar a abrir aqui, fazer igual faria no curso de ciência da computação, abrir nesse negócio todo, só que não vou fazer isso aqui, porque eu vou fazer uma aproximaçãozinha, tá? Já que a gente está trabalhando com ordem de complexidade, etc., a gente pode fazer isso. Tá? Eu sei que t de n é isso, então t de n, e eu sei que quanto maior o n, aumenta ali minha função de tempo. Então o n vai ser menor do que 2 vezes t de n menos 1, tá certo? Se n menos 1 é menor do que n menos 2 é menor do que n menos 1, então se eu fizer 2 vezes t de n menos 1, então eu estou fazendo aqui, estou dentro ainda do combinado. E isso daqui é a mesma coisa do seguinte, 2 vezes o t de menos 1 seria seria a mesma coisa que t de menos 2 menos t de n menos 3. Eu posso continuar nessa aproximação, eu posso dizer que é 2 vezes t de n menos 2, levando em conta essa aproximação superior que a gente está fazendo aqui. Que é a mesma coisa que 2 vezes 2 elevado a 2 n menos 2. Eu posso continuar abrindo aqui, fazer 2 vezes 2 ao quadrado vezes 2 vezes n menos 3. E aí eu vou ter 2 ao cubo vezes n menos 3. Eu vou fazer um truque aqui, tá? Eu vou dizer que t de n é menor do que 2 elevado a k vezes n menos k. Certo seria eu provar isso usando indução, dá para fazer isso aqui também, mas como eu falei, eu já estou achando que esse vídeo já está ficando muito longo para mostrar uma coisa que a gente nem vai usar tanto aqui, a gente só precisa ter ideia do conceito. Mas, bom, matemática não faz mal. Então, pelo menos mostrar aqui como é que funciona o desenvolvimento dessa função de complexidade, faz dessa forma. A gente sabe que o t de 1, ou seja, quando eu jogo n igual a 1, o t de 1, ele é 1, certo? Se a gente for pegar a nossa funçãozinha aqui, quando n é igual a 1, a única coisa que ele precisa fazer é retornar 1. Então t de 1 é igual a 1. Então eu preciso saber n menos k tem que ser igual a 1. Então isso significa que o k tem que ser igual a n menos 1, certo? O número menos 1,
vai dar 1. Então 3 menos 2 é 1, 4 menos 3 é 1, então por assim vai. Então K tem que ser isso aqui. Então eu posso substituir aqui que eu tenho 2 elevado a K, que é 2 elevado a N menos 1, vezes T de 1. Como eu sei que T de 1 é 1, então eu sei que T de N é menor que 2 vezes elevado a N menos 1. Tá, mas isso não diz muita coisa. Mas, porém, eu sei também, da mesma forma que eu fiz isso tudo aqui em cima, certo? E cheguei naquele resultado ali embaixo, eu posso fazer também o contrário. Eu posso trocar esse sinal de lugar aqui e dizer que T de N é maior que 2 vezes T de N menos 2. E aí eu posso abrir também 2 vezes N menos 3. Não, menos 4, né? Seria menos 2. Que é 2 vezes 2 ao quadrado vezes N menos 4. Isso é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 vezes N menos 6. Tá? Que subtrai 2 ali. 2 ao cubo vezes N menos 6. O que a gente vai estabelecer aqui no final das contas vai ser que eu vou ter aqui 2 elevado a K vezes T de N, tá? Isso aqui é T. Esqueci, acho que eu esqueci na última também, isso aqui que é a função, tá? Não é vezes N, não. É vezes a função de... Tá, aí tem aqui o T de N. A relação aqui já vai ser um pouquinho diferente, vai ser menos K vezes 2. Menos 2K, certo? Aí eu tenho que fazer N menos 2K ser igual a 1. Isso significa que 2K tem que ser igual a N menos 1. K tem que ser igual a N menos 1 sobre 2. Aí substituindo eu posso dizer que T de N é maior que 2 vezes N menos 1 sobre 2. Esses dois elementos aqui estão dentro da ordem de complexidade de 2 elevado a N. Então, portanto, eu posso afirmar que aquela função tem a ordem de complexidade 2 elevado a N. A gente usa esse osão aí para representar. Então, T de N é igual O de 2 elevado a N. Agora, se a gente pega a função iterativa, que é essa daqui, o que ele vai fazer? Ele tem, quando n é igual a 0 ou igual a 1, ele só vai precisar de um passo. Depois disso, ele vai repetir esses passos aqui. Cada etapa dessa aqui, ó, não está chamando função, não está fazendo nada diferente, está atribuindo valores. Então, cada uma dessas etapas tem custo 1, certo? Essas etapas aqui vão ser as etapas que vão ser mais chamadas. Quando o n é maior do que 1, né, o n maior ou igual a 2, ela vai ser chamada de 2, vai ser chamada de 3 quer dizer, de 2 a... Vai ser chamado mínimo de 1 até n menos 2 vezes, entendeu? Ele começa do 2 e vai até o próximo valor depois até o n mais 1. Então, vamos supor, se for 35, a gente vai ter 36, vai ser chamado 34 vezes. Esse for, então, ele multiplica essa quantidade de etapas. Esse é um ciclo, essas etapas vão ser executadas quantas vezes esse ciclo ocorrer. Esse ciclo vai ocorrer nessa quantidade de valores ali. Então a gente pode dizer que ele vai ocorrer o seguinte, da T de N, nesse caso, vai ser igual. Aí a gente tem duas comparações, né? Que a gente tem que fazer primeiro, que vão dar falha. Não, três comparações, né?
tem if, else, e o if, elif e o else. São três desvios condicionais. Aqui é um desvio condicional dentro do desvio condicional, e aqui é exceção. Aí tem mais 4 atribuições de valores, então mais 4, certo? E aqui a gente tem dentro do for, a gente tem 1, 2, 3, vamos ignorar esse print aqui, a gente não quer ele mais. 1, 2, 3, 4. Mais 4 operações. Essas 4 operações são multiplicadas. Por quê? Pela quantidade de vezes que o for foi executado. O for vai ser executado n menos 2 vezes, certo? Então a gente tem aqui 7 mais n menos 2 vezes 4. Então vai ser 7 mais 4n menos 8. Vai ser 4n menos 1, mais ou menos. Vou apagar aqui. T de n vai ser igual... Aqui é n mesmo, aqui ele não está multiplicando com T de n não. Tá? T de n é igual a 4n, é o n mesmo, menos 1. Então T de n é da ordem de n. Com isso a gente encerra nosso exemplozinho aqui sobre complexidade. Ficou maior até pelo visto aqui que a aula. Obrigado a todos.